Olá, vamos chegando, muito bem-vindos a esse momento do nosso dia de construirmos uma vida, um estilo de vida com propósitos. Estamos no 19º dia 19. Ontem eu fiz a live com o dia 18, gente, porém ela não ficou salva. Inclusive eu fiz uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu fizesse novamente a leitura para que outras pessoas que não tiveram oportunidade pudessem também participar desse momento. E recebi muitas pessoas aqui falando que gostariam sim. E hoje a minha intenção era fazer a leitura logo pela manhã, conforme é o nosso combinado, às 7 da manhã, e na sequência regravar o dia 18. Mas, como eu falei para vocês, estou passando aqui por um desafio, né? Estamos isolados aqui no hospital, eu e meu pai. Ele está fazendo um tratamento e devido à saturação baixa, o problema respiratório, ele está na área de isolamento e eu estou junto porque sou acompanhante dele. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre cultivando a comunidade. Dia 19. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Elas passam a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos, capítulo 2, versículo 42. Comunidade exige comprometimento. Bem-vindo, vamos chegando, muito bem-vindo. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã e amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Vamos chegando, muito bem-vindo. Hoje nós tivemos que mudar o nosso horário aí da live, devido aqui a minhas intercorrências aqui no hospital e não teve como fazer pela manhã. Inclusive estou virada, viu, gente? Nem dormi ainda. Meu pai também não dormiu nada. Estamos aqui, seguindo firmes, né, no propósito dele melhorar e sairmos o quanto antes aqui do hospital. A vida em comunidade exige sinceridade. Aqui a gente tinha falado no capítulo passado, que foi o 18, tendo uma vida em comum, onde ele traz alguns ensinamentos sobre como construir uma verdadeira comunhão. E eu vou fazer um overview rápido aqui, que ele fala sobre autenticidade, né? A gente experimentar autenticidade nos relacionamentos, sobre a reciprocidade, sobre a compaixão, sobre a misericórdia. Isso no capítulo 18. E hoje nós estamos falando de como cultivar essa comunidade. E ele traz como primeiro passo a sinceridade no relacionamento.
Vocês devem cuidar para que a verdade seja dita em amor claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto, embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa. Essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continuam no caminho de autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor. Efésios capítulo 5, versículo 15. Porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios capítulo 24, versículo 26. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em algum grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Deixa eu só aqui dar uma pausa, gente. Bem-vindo a quem está chegando aí agora. Muito lindo ver vocês aqui. Eu tô com meu pai aqui, gente, internado. E ele tá aqui fugindo do quarto, ó. Senta aí, bonitão. É desse jeito, eu tenho que ficar de olho. Um pouquinho que eu descuido. Então vamos lá. Estávamos aqui no... Tá vendo? Até me perdi, gente. Falando sobre Gálatas, né? Eu acho que terminamos esse aqui. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimentos. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 25. A verdadeira comunhão, no casamento, na amizade ou na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel de conflito é a travessia para a intimidade de qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam. Provérbios capítulo 28, versículo 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes 8, 6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com os jovens como se fossem suas irmãs.
1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ou permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem as questões e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês tratam o caso como se nada fosse. Escrevi em minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos que nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que, quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Primeira carta a Coríntios, capítulo 5, versículos de 3 a 12. A vida em comunidade exige humildade. Primeiro ele fala sobre a sinceridade, agora ele traz o segundo ponto que ele considera muito importante, que é a humildade. E para quem chegou aí agora, estamos fazendo a leitura de Uma Vida com Propósitos, capítulo 19, e estamos cumprindo aí a nossa missão de ser o entregador da mensagem. O nosso horário da live é todos os dias às 7 da manhã, e hoje não pude fazer a live no horário, mas para cumprir aí o nosso compromisso, estamos aí fazendo agora, tá, gente? Se estiver fazendo sentido para vocês, que mandem aí, ó, clica no aviãozinho, envie para outras pessoas, convidem para que outras pessoas também possam conhecer esse livro e mergulhar aí nessa jornada de 40 dias para construir uma vida com propósitos. Então vamos lá. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para os outros. 1 Pedro 5:5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5, versículo 5. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulhoso impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você deve desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando abertos a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Romanos capítulo 12, versículo 16.
Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. Esse aqui é um ponto importante, hein, gente? Pensar o como a humildade ela nos torna altruístas, pessoas que pensam menos em si, olham mais para os outros. E as pessoas que têm essa atitude, esse hábito, né, da humildade, que é um princípio, na verdade, simplesmente vivem uma vida muito mais leve e sem cobranças, autocobranças e cobrança externa também. O terceiro ponto que ele coloca aqui para construir essa vida em comunidade é a cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos considerações pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 2. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito 3, versículo 2. Vamos chegando, gente, muito bem-vindos. Estamos fazendo a leitura do dia 19 de Uma Vida com Propósito. E se estiver fazendo sentido para você, convido você a clicar aqui embaixo no aviãozinho e enviar para quantas pessoas Deus colocar agora no seu coração, para que essa mensagem chegue mais longe. E esse vídeo, se Deus permitir e for da vontade dele, vai estar lá no meu canal no YouTube para que seja visto a qualquer momento. Em toda igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismo irritante e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios de inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas de fato de percebermos uns aos outros, defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um povo tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é reconhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você soube as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pensem no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outros procedimentos que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas.
Isso é muito sério, gente. Aqui ele está falando, chamando a atenção pela compaixão também, pela cortesia e pela questão aqui de não olharmos para o passado e por tudo que já vivemos, pelas condições que tivemos, para projetar o nosso futuro e o nosso presente. E sim acreditar que tudo que nos acontece nos forja e nos torna mais fortes para percorrer a jornada daqui em diante. E a vida em comunidade agora exige o sigilo. Aqui vem o quarto ponto, né? Na verdade, esse é o quarto ponto. Falamos sobre sinceridade, humildade, cortesia e agora o sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilos não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre irmãos cristãos. Tito 3:10. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. E aqui, por último, ele traz a constância. Aí vem mais um segredinho, que é a constância. Muito bem-vindos, vamos chegando. Estamos aqui fazendo a leitura do dia 19. Era para ter acontecido às 7h07 da manhã, né? Conforme o plano humano, meu plano humano e o combinado lá com a comunidade. Mas, devido à situação que eu estou vivendo agora, precisei marcar para as 15 horas, né? Estou aqui em confinamento com meu pai, isolamento no hospital, com a suspeita de um Covid, mas Deus é bom, tenho certeza que ele não está com Covid e está evoluindo muito bem aqui o tratamento. Então agora nós estamos falando sobre a constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animem-se uns aos outros. Hebreus 10:25. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa convivência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias, regularmente eles adoravam juntos no templo, todos os dias, e reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão, e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2:46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos os quais estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilhemos nossos verdadeiros sentimentos. Aí vem, gente, aqui quando ele falou de vivermos em comunidade, né?
tendo uma vida em comum e cultivando essa comunidade. Então ele trouxe aqui vários passos e vários princípios que devemos seguir para fazer isso tornar um hábito e uma vida realmente com propósito e sistêmica, de forma que a gente tenha o comprometimento com aquele grupo. Ele nos trouxe, inclusive, que os grupos não devem ser muito extensos. Trouxe o número 12, assim como ele teve 12 discípulos. Então, apóstolos, né, e os discípulos. E aqui ele fala, compartilhemos nossos verdadeiros sentimentos, a autenticidade, incentivaremos uns aos outros na reciprocidade, apoiaremos uns aos outros na compaixão, perdoaremos uns aos outros, exercitando a misericórdia, falaremos a verdade com amor, exercitando a sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, exercitando a humildade, respeitaremos nossas diferenças, trazendo a cortesia como exercício constante. Não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança. Aqui é o sigilo, a questão da confiança. E faremos do grupo uma prioridade, uma constância, uma persistência, um hábito. Aquela velha história, para criar um hábito simples, precisamos de 7 dias para que ele já se torne algo fácil, simples, talvez até inconsciente. Um hábito mais extenso, de média complexidade, 21 dias, e um hábito complexo, 40 dias. E se queremos fazer esse músculo, igual a musculação, quando você vai treinar e nós queremos fazer esse músculo crescer e estar forte, nós precisamos treiná-lo sempre. Não é só por 7, 21 ou 40 dias, é sempre. O dia que você parar, aquela musculatura vai atrofiar, vai diminuir. Assim como nós desenvolvemos o nosso QI, que é o coeficiente intelectual, onde nós buscamos conhecimentos, fazemos cursos, formações, nós precisamos exercitar o nosso QE, que é o coeficiente emocional, que vai fazer com que nós lidemos da forma correta, no tempo correto, com a intensidade correta, com tudo que aprendemos de instrução. Porém, se não desenvolvermos a musculatura QS, que é o coeficiente espiritual, S, spirit, né, em inglês, nós também não teremos esse equilíbrio para lidar com as pessoas, olhando para elas como imagem e semelhança de Deus, olharmos para elas como membros do nosso próprio corpo, porque nós, como comunidade, como igreja, como irmãos em Cristo, somos simplesmente complemento um dos outros, e Cristo é a cabeça. E esse coeficiente espiritual, ele exige tempo para tudo que você vai fazer, exige investir tempo de qualidade, investir aquilo que talvez para você hoje seja muito importante, você deixar de lado muitas coisas para você se dedicar a construir essa musculatura forte, essa musculatura que vai ajudar você a ter um equilíbrio em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos, porque através do pensamento, nós falamos disso ontem. Tô com meu pai aqui. Vamos lá, rapaz. Já, tô terminando, tá? Deixa eu só terminar aqui essa leitura, aí nós vamos, tá? Eu tô com meu pai no hospital, gente, ele tá aqui passando por um tratamento para voltar com a saturação do pulmão pro normal, que tá baixa. E ele tá com uns nódulos no pulmão que chama rolhas, que é uma secreção que cristalizou. Então, assim, foi uma revelação de Deus, até que no sábado pela manhã percebi que ele não estava muito bem, ele trouxe correndo e ele ficou internado. E por conta do momento que estamos vivendo da Covid, né, que todos os casos que chegam no hospital passam pelo protocolo de isolamento, então estamos isolados, passamos aqui pelos exames do PCR e estamos aguardando o resultado. E ele fazendo tratamento, né? Usando oxigênio, fazendo
fluidificação da secreção e corticoide e vários outros medicamentos aqui. E eu estou aqui junto com ele, passando por esse momento, podendo servi-lo, né, fazer por ele aquilo que ele fez por mim por muitos anos. Voltando aqui, né, para a nossa leitura, desculpem aí, mas não tem como. Hoje mesmo a live era 7h07 da manhã, e porque nós viramos à noite, estamos sem dormir até então. Eu só tive condições de fazer agora, porque pela manhã ele estava muito agitado e eu também tinha meu trabalho no banco e juntou tudo. Mas então, aqui fala sobre a cortesia, né? Que não divulgaremos segredos que forem confiados a nós e faremos com constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo porque comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Cleide. Cleide? Sim. Você tem uma blusa dessa? Tem. Nós vamos tomar banho e vamos trocar. Tá bem ali, tá? Ali em cima. Eu posso pegar? Pode, tá bem ali, ó, no armário. Tá vendo? Ali em cima, onde está aquele saquinho azul. Pois é, gente, aqui é assim, fazendo as nossas pausas, né? Aqui é a vida real, não é uma vida, não é um filme editado e faz parte. E eu faço assim com muito amor. E aqui concluímos, né? Não vou me estender mais, até porque ele está aqui desde cedo que ele está me pedindo para ir em casa. E toda hora eu falo, nós vamos amanhã, porque o médico só vai liberar amanhã, até porque existe aí uma prerrogativa de que se os exames amanhã estiverem ok, talvez ele tenha alta, mas ontem a promessa foi a mesma e hoje ele voltou com oxigênio. Então é assim, improvável e imprevisto, né? A gente não sabe, tudo no tempo de Deus. E o tema para a reflexão de hoje é: comunidade exige comprometimento. O versículo para memorizar: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. E para meditar, é a perguntinha que deve ficar aí permeando o nosso pensamento pelo dia de hoje. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Aqui é a hora da gente colocar a nossa atitude diante daquilo que nós vamos nos comprometer, não só conosco, mas com a comunidade e com Deus. Porque o compromisso ele não é meu, ele não é só seu, é o compromisso com o grupo, é o compromisso com Deus. E sempre que nós tivermos uma relação, se nós criarmos o hábito de convidar Deus para estar compondo essa corda, né, de 3 dobras que ele chama, certamente isso será muito mais desafiador na hora de romper. Uma vez que você coloca um cordão de 2 dobras só, fica mais fácil. Mas sempre, em todas as relações, se você tiver mais uma dobra, e essa dobra sendo Deus, certamente a tendência é que nós tenhamos aí uma relação muito mais longa, muito mais duradoura, muito mais verdadeira, muito mais sincera, autêntica, compassiva. E como Deus nos pede que façamos pelo outro aquilo que Ele fez por nós. Dar a vida, amar sobre todas as coisas e querer construir todos os dias esse relacionamento verdadeiro. E é isso, nós estamos concluindo hoje. Eu não vou me alongar aqui muito hoje, porque como eu falei para vocês, eu estou aqui dentro do hospital e qualquer hora ele sai ali, me chama e às vezes não é muito agradável, porque ele tem Alzheimer e a demência muitas vezes tira ele da realidade. Ele fala coisas que ele não costuma falar, faz coisas que ele não tem hábito de fazer, ele volta para
um lugar onde nem nós sabemos se é real, mas nós temos que mantê-lo em paz. Então, muitas vezes nós concordamos com algo que nem é a realidade, mas para deixá-lo num estado emocional positivo, né? E isso a gente sabe que, infelizmente, o Alzheimer ele vai desconectando a pessoa da realidade e vai fazendo com que ela passe a viver uma realidade que é só dela, onde ela não reconhece mais as pessoas que ela ama, as pessoas que nós, né, assim, a gente que quer estar perto e que quer se fazer importante ali para ele. Muitas vezes ele nem reconhece, simplesmente é um ato de servir de qualquer pessoa que ele recebe. E Deus é bom, me permitiu estar aqui com ele esses dias, nesse isolamento. Estamos aqui desde sábado e o aprendizado que fica para mim é que não existe nada que tem que ser olhado com um olhar negativo, ao contrário. Busca olhar tudo e eu convido a você a olhar sempre o lado positivo daquilo que te acontece, porque Deus é bom o tempo todo e tudo que te acontece certamente tem um motivo para que esteja acontecendo e que muitas vezes o discernimento vem, mas ele demora um pouco mais do que o momento presente. Então, coloque-se nesse lugar de interpretar o mundo com uma perspectiva positiva, vendo tudo que você tem naquele momento, tudo que você já recebeu, todos os seus talentos, todas as suas capacidades, tudo que Deus te permitiu para chegar até onde você está. E que a aprovação já fala, é uma prova, nós já fomos aprovados, todos nós fomos aprovados. Lá atrás, quando Jesus resolveu aceitar o sacrifício vivo e se colocar na posição de filho obediente, cumprindo o propósito para o qual ele veio nessa terra para cumprir. E é isso que eu convido vocês hoje a descobrir, a se colocar nessa posição de humildade, nessa posição de compaixão, de compreender que o que nos acontece é somente uma fase, é um momento para que nós passamos para a segunda fase, ou para a terceira, quarta, quinta fase. Muitas vezes o acontecimento negativo ele se torna uma mola propulsora para empurrar você para muito mais longe. E ele vai te dar um novo ânimo. E como eu sempre coloco aqui, quando nós buscamos estar gerenciando o nosso pensamento de forma positiva, nós estamos construindo sentimentos positivos, fazendo com que o nosso cérebro gere os neurotransmissores de alegria, a dopamina, a serotonina, aquilo que vai realmente trazer um estado positivo para aquele momento e por todo o dia, porque quando sustentamos pensamentos positivos, hábitos positivos, a tendência é que nós construamos resultados positivos e a nossa fisiologia responde a isso. Então eu convido vocês a se colocar nessa posição de olhar para si mesmo, olhar à sua volta, ver quem está ao seu lado, quem são as pessoas que fazem parte desse grupo que deseja se tornar uma comunidade com você. E caso você não tenha esse grupo ainda, como seria criar essa oportunidade, esse momento de construir um grupo onde vocês vão desenvolver essa musculatura espiritual, desenvolver essa caminhada, essa jornada, convidar aquele que nos criou para ser a cabeça que vai conduzir essa jornada junto com vocês. Então fica aí para vocês. Vou ler aqui um versículo, gente, esse aqui eu vou ter que ler, porque eu gosto tanto. Olha só que engraçado, eu ia ler uma outra coisa, eu ia ler um versículo da primeira carta de João, e quando eu abro uma de Tiago, mas eu vou ter que ler, porque foi o que Deus mandou.
E é assim. Aqui fala: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova de fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. E se ficou uma dúvida aí no seu coração, leia capítulo 1 de Tiago, versículos 2, 3, 4 e 5, que foi isso que eu acabei de ler. Olha como Deus é, gente. Eu falei de uma coisa aqui que está no livro, que veio no meu coração, e eu ia ler para vocês uma passagem da primeira carta de João, que eu tinha pensado em ler, mas Deus, no momento em que eu fui abrir a palavra que veio foi exatamente confirmando aquilo que nós acabamos de ler juntos aqui. E eu convido a você, amigo, amiga, que caso você ainda não tomou a decisão de aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, faça-o agora, porque hoje é o único dia da sua vida que você pode chamar de presente e é o único dia que você tem, porque amanhã a Deus pertence e você não sabe nem se você vai acordar. Então, convido a vocês a fazer aí a declaração, confesse, fale, profira através da sua palavra. Fale seu nome, igual eu, Cleide Barbosa Oliveira, declaro que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, a única chave para me levar à salvação eterna. Isso aqui não é religião, nós estamos falando de coeficiente espiritual. Desenvolver um músculo que vai levar você a um outro patamar. E caso você tenha curiosidade de fazer essa jornada, de construir um estilo de vida com propósitos, eu convido você a embarcar comigo às 7 da manhã, todos os dias. Estamos lendo um capítulo, estamos no dia 19 hoje, amanhã será o 20º dia. E se Deus permitir, estaremos juntos às 7 da manhã, porque, como eu falei para vocês, tudo depende de como vai acontecer aqui, nesse ambiente aqui hospitalar. Mas ele hoje não... ele me permitiu estar aqui com vocês e poder declarar essas palavras que, com certeza, tem um aprendizado muito grande para a minha vida e para a sua vida. E amanhã estaremos lendo o capítulo 20, que fala sobre restaurando a comunhão. Se você tiver curiosidade de saber quais são os passos, quais são as pérolas que ele vai colocar aqui para que nós compartilhemos, não só na minha vida, mas na sua vida, na sua família, na vida da sua comunidade aí, onde você estiver. Esteja comigo e aí aproveita, clica aqui no aviãozinho. Agora nós já vamos finalizar, mas se Deus permitir, essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube e aqui no meu IGTV, no feed também. Aí curta, comente, envie para outras pessoas. Jogue o jogo do entregador da mensagem. Existe uma mensagem que ele quer entregar para mim, para você. Seja você também parte desse exército que ele levanta todos os dias para trazer vidas a viverem realmente felizes, com propósito, com motivo de viver. Um beijo no coração. Vamos encerrando aqui, porque meu pai foi ali no banheiro e eu preciso ver o que ele está fazendo. Um beijo, gente. Dá aqui uma mãozinha para quem mandou mãozinha. Muito bem-vindos. Estamos juntos. Até amanhã, às 7 da manhã, aqui no Instagram.